Olá, bem-vindos ao canal, se inscreva e deixe um like. Mangá de hoje: A Espada do Ressuscitador. O capítulo começa com Keiji e seu amigo Murasei andando em uma floresta. Murasei pergunta a Keiji se ele tem certeza que quer sair tão tarde assim. Afinal, ele sabe que o avô dele está morrendo. Keiji com desdém diz quem se importa. Murasei diz que aposta que a mãe de Keiji está preocupada também. Keiji dá de ombros e diz que sua mãe só liga para seu irmãozinho Jiroi. Keiji manda Murasei parar com isso e diz que hoje eles vão caçar espectros. Murasei pergunta se Keiji tem certeza que consegue capturar espectros. Keiji logo diz que é claro e que eles vão estar voando por aí. Murasei diz que disso ele sabe, mas pergunta se ele pretende prender eles com essa rede de insetos. Keiji o pergunta se ele tem alguma ideia melhor. Murasei diz que ele pelo menos podia ter forrado com papel alumínio, pois evitaria que os espectros a queimassem. Keiji confirma dizendo que ele tem razão. Após andarem alguns minutos, finalmente os espectros aparecem e sobrevoam o céu. Os dois ficam surpresos com o enxame de almas. Keiji chama Murasei para que eles persigam os espectros. Murasei diz que não vai entrar nessa e se Keiji quer ir, ele que vá por sua própria conta. Keiji chama seu amigo de covarde e sai correndo atrás das coisas que sobrevoam no céu. Keiji se pergunta para onde essas coisas estão indo. Os espectros pairaram sobre um homem e depois voaram em sua direção. O homem percebe a presença de Keiji e, pegando uma espada, diz: "Você viu? Então deixará de viver." O homem começa a perseguir Keiji. Ele corre por escadas, mas acaba pegando um caminho errado e caindo de um precipício. Keiji acorda em sua casa e sua mãe diz: "Que bom, você finalmente voltou." Keiji se levanta rápido e sente dor em seu corpo. A mãe dele diz para que ele não se levante tão bruscamente e diz que parece que ele caiu de um precipício e que amado vizinho o encontrou inconsciente e o trouxe de volta para casa. Keiji diz que nem acredita que sobreviveu a uma queda daquelas e isso é estranho. Jiroi diz ainda bem que sobreviveu, irmão. A mãe de Keiji diz que, a propósito, o avô dele morreu na noite passada enquanto Keiji brincava por aí. Em narração, Keiji diz: "O vovô pegou uma gripe que evoluiu para uma pneumonia." Keiji diz que seu avô morreu mais ou menos quando ele viu a horda de espectros. Vovô era um grande político. Todos acreditavam que a morte dele viraria a comunidade política do Japão de cabeça para baixo, mas eu não sentia nada. Keiji está em uma sala e ouve os membros do partido do seu avô conversando. Os homens dizem que isso é muito grave e se perguntam quais medidas devem tomar para lidar com essa crise. E falam com o pai de Keiji que a notícia do falecimento não foi divulgada como ele pediu. E que eles são os únicos membros do partido a saber da morte, e eles precisam deixar assim. Quando um dos homens pergunta o porquê, eles percebem que Keiji está ouvindo e fecham a porta. Mais tarde, Keiji e seu irmão estão em uma sala, e Jiroi pergunta se seu irmão teve alguma sorte com os espectros. Keiji diz que não, mas diz que viu um enxame enorme deles. Da sala eles ouvem os homens atender um convidado e o mandam os seguir. Keiji na hora reconhece o homem e sai do quarto atrás dele. Os membros do partido dizem que a fatalidade aconteceu na noite passada e perguntam se ainda é possível trazer ele de volta. O homem misterioso diz que o tempo é irrelevante nessa questão. Os membros do partido perguntam se o homem vai precisar de alguma coisa. Ele apenas responde para eles saírem e deixarem ele sozinho com seu trabalho. Enquanto estão saindo, encontram Keiji ouvindo na porta e rapidamente o retiram dali.
Para poder ver o que aquele homem misterioso vai fazer, Keiji sobe até o andar de cima e observa tudo por uma abertura no teto. Keiji se pergunta quem diabos é aquele homem e o que ele está fazendo ali. Um dos membros do partido pergunta ao pai de Keiji se é sábio fazer isso e diz que aquele homem estranho lhe dá calafrios. Os outros concordam e dizem que isso é um absurdo. O pai de Keiji diz que sabe, mas assegura aos homens de que o poder desse homem é real e ele pode trazer os mortos de volta à vida. Os membros do partido perguntam como ele pode ter tanta certeza disso. O homem completa seu ritual enfiando sua espada no corpo do avô de Keiji. Vendo a bizarra cerimônia, Keiji se pergunta o que os espectros estão fazendo com o corpo de seu avô. Um espectro paira sobre o corpo, e o homem ordena que o espectro entre no corpo, e assim ele o faz. O homem retira a espada do corpo, e com a mão sobre o corpo diz que a ferida na barriga vai se curar. O homem diz: "Viva velho!" E de uma vez o avô de Keiji se levanta. Keiji observa perplexo vendo que seu avô voltou à vida. O avô de Keiji está ofegante e seu nariz começa a sangrar. Ele diz que isso é um sinal de sua vitalidade. Na manhã seguinte, os membros do partido vão homenagear o avô de Keiji após ele se recuperar de uma grave doença. Keiji decide sair achando todo esse teatrinho uma grande idiotice. Andando pela rua, ele se pergunta quem é aquele cara que reviveu seu avô. O que mais intriga Keiji é como seu pai conhecia aquele homem. Keiji vê um espectro voando pelo céu. Keiji percebe que o espectro está indo para o templo e diz que aquele homem deve estar os evocando. Em narração, Keiji diz como se eu próprio tivesse sido evocado: "Tomei o caminho do templo." Na entrada do templo, o homem está à espera de Keiji e diz que ele é bem-vindo. Keiji pergunta quem ele é. O homem diz que Keiji tem os mesmos olhos que ele e isso é uma dádiva. E essa estranha característica transparente é a essência, são os olhos de um ressuscitador. O ressuscitador aponta para Keiji e diz que algum dia o dom dele irá despertar assim que os planetas se alinharem. Ele vai canalizar a energia vital dos seres vivos que vivem sobre a Terra e vai direcionar essa energia aos mortos. O ressuscitador diz que na noite passada ele deu mais 100 anos de vida ao avô de Keiji e completa dizendo que é uma glória poder dar a vida com a mesma facilidade que se pode tirar. Na cerimônia, o avô de Keiji se pronuncia para o povo agradecendo as orações para sua melhora e diz que para a prosperidade da cidade, e ele está se devotando para novamente com a bênção do povo, e ele espera servir por mais 100 anos. De volta a Keiji. Ele pergunta ao ressuscitador se ele chama isso de glória e diz que reviver os mortos é um pecado tão grave quanto tirar uma vida. O ressuscitador pergunta por que seria um pecado igual a retirar uma vida. Keiji diz que tudo tem sua hora e todos morrem, e o que o homem faz é corromper a ordem do universo. O ressuscitador diz que Keiji fala como se soubesse de alguma coisa e pergunta se ele rejeita todos que voltaram à vida. Keiji diz que nem precisa responder e diz que nunca se uniria a alguém como o ressuscitador. O homem questiona sobre se unir e pergunta quando foi que ele pediu para Keiji se unir a ele. O ressuscitador puxa sua espada e diz que ser abençoado com uma dádiva não o torna um ressuscitador automaticamente, e para ressuscitar alguém é necessário a espada, pois ela é cheia de magia e a única de sua espécie no mundo. O ressuscitador diz que se ele deixar Keiji vivo cedo ou tarde, ele virá atrás da espada exatamente como ele fez antes. E por isso que ele precisa matar ele o quanto antes. O ressuscitador diz que jamais imaginou que mataria um primogênito que carrega o peso das futuras gerações, e é irônico que ele tenha que fazer isso após ter ressuscitado tantos membros da família do garoto. Keiji, surpreso, se pergunta o que ele quer dizer, pois sendo assim o seu avô não foi o único. O ressuscitador diz que quando a mãe de Keiji morreu ela carregava o irmão dele em seu ventre. Keiji diz que isso é mentira, e o ressuscitador vai para cima de Keiji para o matar. Quando Keiji grita chamando o homem de mentiroso, parte de sua vitalidade sai por sua boca derrubando o ressuscitador, que acaba largando a espada, deixando caída no chão. Keiji pega a espada e o ressuscitador diz para ele não se esforçar tanto ou toda a sua vitalidade sairá pela boca. Keiji pergunta o que ele quer dizer. O ressuscitador responde que na noite que Keiji caiu do precipício ele morreu.
O ressuscitador diz que teve pena e trouxe o garoto de volta à vida e agora ele nega a si mesmo. O ressuscitador manda Keiji o atacar e diz que se ele morrer todas as pessoas que ele trouxe de volta à vida morreram instantaneamente. Com um sorriso ele diz que se Keiji tiver coragem o ataque. Mais uma vez ele diz me acerte. Keiji o chama de mentiroso e crava a espada no peito do ressuscitador. Os espectros que estavam no corpo do ressuscitador são expelidos para fora, voando para todas as direções para longe do templo. Na cerimônia o avô de Keiji tem sua vitalidade expelida voltando à morte. Ao lado do pai de Keiji a mãe e o irmão do garoto se desfazem se tornando esqueletos e caindo no chão. De volta a Keiji. O ressuscitador se desfaz se tornando um esqueleto. Keiji olha a espada e a pegando diz, esse era o seu desejo? Agora eu despertei. Ó grande espada, você o devoto minha eterna lealdade, como seu próximo ressuscitador. Finalizando aqui o capítulo, obrigado por assistir.